Bom dia, que Deus seja com todos. Já agradeço a todos que estão me escutando, a minha história, que estão vendo. Então, eu vim continuar, né? E aí, para quem já viu, tem o primeiro, tem o segundo e tem esse aqui que eu estou postando, que eu vou fazer agora. É assim, então, naquele dia, foi um dia que aí meus filhos chegaram, não deu mais tempo, e aí começou aquele processo, né? Muitas pessoas ajudando ao nosso redor, era muito sofrimento. Eu não acreditava naquilo ali que estava acontecendo. Aquilo ali para mim não existia. A ficha não caía e as pessoas me levavam, me mantinham de pé. Não, você tem que se erguer, tem que ser, você tem seus netos. Eu lá na casa dela, com ela. E assim, aquilo ali para mim era muito difícil, porque eu não acreditava que minha filha não estava mais comigo. E começou aquele processo de todos os trâmites, né? De meus filhos vieram, a gente tudo sofrendo. E não pode, não pode chorar na frente das crianças, mas eu não podia parar eu não conseguia não chorar. E eu me ajoelhava e clamava a Deus e perguntava a Deus por quê, por quê, por quê, por quê. E então, aí eu mudei de lugar que eu estava em pé. Aí o que aconteceu? Né? Ela era muito querida lá onde ela estava, era em São Paulo. Fazia o quê? Fazia uns 11 anos que ela estava lá e, e ela tinha feito outras amizades, mas não sei, ela não pode ser querida aqui junto da gente, aqui no nosso estado, né? E eu cuidava, meu genro e as pessoas que estavam junto com ele, cuidava de tudo. Eu acho que nem ele só cuidava das crianças, né? Que aquilo ali a gente não sabia nem como era que a gente ia fazer, que a gente ia. Gente, é assim, uma hora vocês vão me ver sorrindo, porque eu não, eu choro muito todos os dias da minha vida. E para falar, eu, eu, eu falo. E assim, eu sei que Deus não se agrada, e eu não reclamo dele, eu agradeço a Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus porque tenho meus filhos. Eu aprendi a viver sem ter eles, né? Sem ter ela. Aprendi a viver porque tenho eles e aprendi a agradecer a Deus todo dia por eles. Porque já pensou se Deus me tirar um deles agora? O que será da minha vida? Eu sei que eu vou sobreviver, que a gente tem que passar por tudo. E também eu já passei por muitas coisas, né? Já perdi pessoas especiais também. Sofro pelas pessoas que perdem, pelas mães. Mas eu deixo aqui uma história. Sejam fortes, porque Deus cuida da gente, Deus cuida divinamente. E eu estou aqui, para a honra e glória de Deus, de pé, orando pelo meu genro, que não está aqui, como eu disse a vocês. Mas naquela hora, quando eu cheguei naquele lugar que vi minha filha lá em Guarulhos, foi no Bom Sucesso, era tanta da gente. Minha filha parecia que era até uma pessoa, ela era tão especial, era muita gente, era muitas flores, muitas coroas, era tanta coroa de flores que não tinha onde caber. Porque a minha filha cuidava de pessoas que tinham câncer, de pessoas que tinham depressão. Ela dava treinamento na empresa que ela estava trabalhando, e chegava um e chegava outro que elogiava ela.
Ela cantava na igreja. Depois eu vou botar meu Instagram, que tem no meu Instagram, minha filha cantando. Ó, eu não tinha nem Instagram. Quando eu fiz, minha nora, minha neta fez o Instagram pra mim. Foi quando a minha filha, eu acho que por 2 meses, Deus guardou ela. Ela ainda disse assim: mãe, agora a gente vai poder conversar pelo Instagram. Mas eu não sei mexer, viu, gente? Então o que acontece? E chegava, não, não chore não, que você tem seu neto para criar. Eu sei que eu morava aqui em Recife. Eu esqueci de pegar uma toalhinha. Eu ainda tenho uma toalhinha que eu chorei junto dela. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Eu tenho tanta coisa dela, vocês não sabem como eu cuido das coisas que ela deixou. Porque ele foi embora e eu tive que cuidar para não deixar se acabar e para um dia que ela vê os filhos dela. Ela, não, as crianças verem ela, verem a mim, eu tenho que mostrar dela. Desculpe o erro, entendeu? Mas assim, é muito difícil. Mas eu tô conseguindo. Então, meu esposo ele fica doente, às vezes ele tem crises, né? Ele passa muito mal. A gente, tanto eu como ele, a gente toma remédio controlado. A gente toma assim muito chá, vive à base de calmante. Mas naquele dia passou e aí eu tive que vir para casa dele de volta. Meus filhos foram. E eu fiquei muito triste porque meus filhos nunca tinham ido na casa dela e foi num momento tão triste. Ali eles viram a casa, o banheiro, toda a vida dela de falar assim, poxa, eu nunca vim aqui, nunca vi nada, e para vir aqui sem minha irmã, era muito triste. Gente, você não imagina o tamanho da tristeza e do sofrimento. Então, aquele dia horrível passou e a gente foi para casa. Tinha muitas pessoas, pastores, tinha até cantores. E minha filha lá naquele caixão. Gente, vocês não fazem Deus. Só uma mãe que já passou por isso, é que sabe, entendeu? É que sabe, porque é muita dor, é muito sofrimento. E, e o que acontece? É, a gente veio tudo para casa e chegou em casa. A gente não fomos para casa da irmã do meu esposo. Ela preparou um lanche. E pensa numa coisa horrível, a pessoa querer lhe dar comida nessa hora triste. Eu não conseguia comer. Eu, por favor, não me dê não. Mas você tem que comer, você tem que ficar de pé. E ficar, meu marido e meus filhos faziam, não chore por causa do seu filho tem pressão alta. Outro não chore porque o seu filho não vai aguentar. Outro não chore por causa do seu esposo. Não chore que você tem seus netos. E naquela hora ali, ele chegou na casa que era o filho de Thelma. Ele chegou e falou assim, olha, não esqueça, viu, que você agora tem 3 filhos, viu? Você tem 3 filhos. Eu fiz, tá certo. E eu fiquei feliz porque ele disse aquilo. Então, passou-se um dia, passou-se dois. Toda hora, gente, eu chamava o nome dela, Messia, dentro de casa. Isso assim, Messia. Messia, como é que faz isso? É, era, era horrível. Aí eu fui ficando, quando chegou no final da semana,
Quando chegou no final da semana, os meninos tinham que vir, né? Tinha que vir para cá, para Recife. E aí fomos fazer uma reunião. E aí ele falou que minha filha falou que nunca ia, se acontecesse uma coisa dessa, com quem ia ficar as crianças, que ia ficar com ele. Eu falei, lógico que são seus filhos, vai ficar com você. Agora ele fez, agora eu estou precisando de uma ajuda agora. Que vocês fiquem aqui, que minha neta já estava lá e aí eu fiquei lá, mas para ficar com as crianças, que ele tinha que trabalhar, né? E tinha que levar a criança para o médico, que Heitor era muito doentinho, só tinha crise de alergia, tinha alergia a tudo, então ele não podia comer queijo, leite, bolacha, pão, nada disso. A comida dele. Depois eu falo para vocês como era a rotina deles. E aí ele foi, desculpa a gente se não tiver bem feito, porque é difícil para mim fazer esse vídeo. E agora eu vim para casa do meu filho, aí eu estou aproveitando que também tem outra história que depois eu conto para vocês. Aí eu fez a reunião e aí ele falou, né, que ia ficar com ele. Uma coisa que eu ia falar e não falei para vocês, o pastor não me deixou ver, ver ela descer a sepultura, porque ele disse que nunca uma mãe e um pai pode ver um filho descer a sepultura. Deus não fez o mundo para isso. Mas infelizmente pelas consequências dos nossos pecados, a gente vê, né? E ele tirou a gente e também eu nunca quis ver aquele lugar horrível que todos nós vamos para lá. Uma coisa que eu tinha muito medo, muito medo, era da morte. Agora eu não tenho mais. Eu acho que eu estou preparada, né? Preparada. Deus me preparou espiritualmente. Quanto isso aí agora, estou bem. E continuou. E a gente veio embora. Quando foi na sexta-feira, aí teve a reunião. Não, não foi na sexta, foi no sábado. Ele ainda andou um pouquinho com meus filhos, jogaram bola junto com as crianças. Eu tenho até vídeo, depois eu posto com vocês. Alegrar as crianças. E aí ele falou isso e pediu pra gente ficar 5 meses lá. E meu filho, não, mas minha mãe não vai aguentar. Eu falei, não, eu vou aguentar, é meus netos. Eu não vou deixar meus netos aqui sem mim. E eu fui e fiquei lá, eu, meu esposo, eu pedi a meu filho, deixe sua filha ficar comigo, que ela já estava lá com ela, porque sozinha eu não vou aguentar. E aí meu filho deixou e ela ficou. E a gente foi naquela rotina de vida. Eu levava ele para a escola, tinha dia, gente, que eu levava ele no braço, que ele não queria ir. Quando o pai dele estava, o pai dele tinha dia que saía mais cedo, tinha dia que saía mais tarde, tinha dia que ele levava, tinha dia que ele levava era eu. Mas foi todo o tempo, foi assim. Então a gente foi vivendo um dia, no outro dia, é como diz assim, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom, ainda não chegou. Eu não vou dizer a vocês que eu não, não tenho, não tenho alegria. Não tenho momentos felizes na minha vida. Vai chegar nos momentos felizes que eu vou dizer a vocês. E outra coisa, gente, na vida a gente não somos felizes. Existem momentos felizes, porque aqui tudo é ilusão, tudo é passageiro, tudo passa. Viu? Nada é para sempre, nada, nada é para ficar.
Aqui a gente está só cumprindo a missão da gente. E a minha missão é difícil. Não sei por que Deus quis guardar ela. Depois eu falo para vocês da doença que Deus guardou ela. Que minha filha viajou. Eu falo assim, gente, que é como se minha filha tivesse ido fazer uma viagem. Uma viagem. Entendeu? Uma viagem. Mas, enfim, né? Eu tive que me reinventar. Me reinventar para viver, para cuidar daquelas crianças, para amar eles ali e responder as perguntas dele. Vovó, cadê minha mãe? E eu falar assim, sua mãe, que o pai dele falou para eles assim, a sua mãe está dormindo. Jesus guardou, mas daqui a pouco ele vai voltar e vai levar a gente, vai levar ela, e a gente vai se encontrar com ela. Ele ensinou assim para as crianças, falou essa verdade. Ele não falou assim, sua mãe vai virou uma estrelinha, sua mãe virou. Não. Ele falou assim, essas palavras. E todo dia essas crianças me perguntavam, cadê a minha mãe? Quando é que Jesus vai voltar? Entendeu? Isso aí eu estou falando de pessoas de assim, porque a gente é cristão, né? E aí eu levava eles, cuidava deles, levava eles junto com ele para o médico e ia para a feira, fazia feira de verdura, que lá em São Paulo cada dia tem feira no bairro. E eu ia. Quando eu estava lá, eu ia com ela, entendeu? E meu genro falava assim, não chore na frente das crianças. Não chore. Quando você quiser chorar, na casa dela tem um porão embaixo. Eu descia e chorava. E, gente, eu fui assim me acabando de jeito. Se vocês me vissem como eu era antigamente, eu nem parecia aquela pessoa jovem. Depois eu posto umas fotos para vocês me verem. E eu senti que eu fui me acabando, que eu não comia. Só conseguia comer uma fruta, uma coisa, outra. Aí quando era na quarta-feira, eu e meu esposo já ia para a feira, as pessoas conheciam ela, ela era muito conhecida, muito querida, ninguém não acreditava. E minha filha e eu gostava muito de brechó. E assim eu fui andando e vi um brechó de lado da casa dela, que antes dela ir embora não tinha esse brechó. E depois teve, aí um dia eu cheguei lá e comprei uma peça de roupa de frio, né? Porque era muito frio e eu não estava preparada para aquele tempo todo ficar lá. Tá entendendo? Eu não estava preparada para aquele tempo todo. Eu estava preparada, fui para passar aquele frio todo. E o frio, gente, eu falo para vocês, até hoje o frio não passou. Até hoje eu tenho que tomar banho quente. Eu sinto muito frio. Aí meu esposo fala, mas que frio é esse que tu sente? Não passa. Aí eu conversando com ela, eu não sei passar Pix, mas eu pedi para minha neta passar, eu sou nora de Chu, eu sou sogra de Chu. Ela falou assim pra mim, nossa, aí começou a falar comigo. E ali a gente fez um círculo de amizade, o nome dela era Brígida. Eu agradeço se um dia ela chegar a ver esse vídeo. Ela cuidou muito de mim, cuidava muito, ela me dava calmante, ela, ela era uma pessoa especial na minha vida. Quando eu sentia assim vontade de chorar, eu corria para lá e ela fazia assim, que acalma. Um dia eu cheguei lá, ela falou assim, nossa, você está se acabando, você não pode ficar assim, mas como se acaba? Eu dizia ela, como que eu não acreditava naqueles momentos que eu estava vivendo, aquilo ali não era realidade, entendeu? Gente, era muito amor que eu tinha por minha filha. Eu acho que eu nem expressei esse amor que eu tinha por ela. Eu pedi tanto uma filha a Deus. Quando
Eu tive meus filhos. Foi um momento muito difícil, eu engravidei dela. Porque com 17 anos, eu tinha um filho. Com 17 anos, eu engravidei dela. E naquele tempo não tinha nada. A gente tinha que comprar roupinha, né? Era vermelha, era branca, era amarelinha. Podia até ter uma roupinha rosinha, mas não era, era no tempo que ainda tinha os timãozinhos, né? Quem for mais antigo vai saber. Então, a gente, o bicho fica me mordendo todo dia aqui, que aqui tem muito mosquito. E eu esqueci de passar o repelente. Aí o que acontece? A minha filha, eu fui pro hospital, quem me levou foi uma amiga. E era muito pobre. A gente era muito pobre, pobre demais até. Mas Deus me deu ela. E então eu vou finalizar o vídeo. É, eu eu depois eu conto o resto para vocês, né? Que eu cheguei no final que eu tava da minha filha, mas eu agora vou parar um pouquinho. Aí depois eu continuo, tá certo? Eu agradeço a Deus por ter coragem de ter chegado até aqui, porque eu estou aqui por eles, por Maria e por Heitor, e por Alessandro também, porque ele é o meu gênio. Se eu quero meus netos, eu também quero ele, entendeu? E que Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo e possa fortalecer as mães que passam por esse momento difícil, que eu sei que é difícil. Só quem perdeu é quem sabe. Mas confia no Senhor teu Deus, que Ele e o mais Ele fará na vida de cada um de nós, a cada dia de nossas vidas. Amém. Tenham um bom dia.